Momento da Palavra. Muito bem, queridos irmãos, amigos ouvintes, neste momento especial, momento da palavra, nós temos uma palavra para os nossos corações, uma palavra de Deus que com certeza vai nos abençoar poderosamente em o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus. A leitura bíblica de hoje será no livro de Lucas, capítulo 15, e o versículo de número 30. Lucas, capítulo 15, e o versículo de número 30. O Senhor tem uma palavra para os nossos corações. Estamos ao vivo na página oficial do programa Amor da Minha Vida, Amor da Sua Vida, é a nossa página. Você que tem acesso aí ao Facebook, é só você escrever lá, Amor da Minha Vida, dá um espaço, Amor da Sua Vida, você vai localizar a nossa página aí, em nome de Jesus. Muito bem, leiamos a palavra do Senhor. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe um bezerro cevado. E respondeu-lhe e disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrar-nos e folgar-nos, porque o seu irmão estava morto e reviveu. O seu irmão estava perdido e foi achado. Meus amados irmãos, amigos ouvintes da palavra do Senhor, na semana passada nós falamos deste texto alusivo ao filho pródigo, aonde o Senhor Jesus contou esta passagem bíblica. E dando continuidade, não mais ao assunto do filho pródigo, mas agora falando acerca do filho que ficou em casa. Todos nós sabemos, como a palavra do Senhor diz, que o filho mais novo saiu de casa, gastou o dinheiro da herança que recebeu dos seus pais de forma precipitada, indevida. E aqui o que acontece? Quando ele toma a decisão de voltar para a sua casa, ou seja, quando ele se arrepende, quando ele muda, quando ele decide ser uma nova pessoa, quando ele reconhece os seus erros, quando ele reconhece as suas falhas, quando ele reconhece que ele havia cometido um grande erro na sua vida, o que é que ele faz? Ele volta para a sua casa. E ao voltar para a sua casa, o seu pai o recebeu, o seu pai o abraçou, o seu pai o beijou, o seu pai deu ali tudo o que achava que ele merecesse. Por exemplo, o seu pai lhe restituiu as vestimentas, o seu pai colocou um anel no seu dedo, mandou tomar um banho, colocou roupas e ainda fez uma grande festa em comemoração ao retorno do filho. Porém, no texto que nós lemos, a palavra do Senhor fala que o irmão que ficou, o irmão mais velho, quando voltava dos seus afazeres, que chegava na sua casa, este, por sua vez, chamou os empregados e falou da seguinte forma: que barulho é esse? O que é que está acontecendo aqui? Que festa é essa? E um dos empregados disse: olha, é o seu irmão. Seu irmão voltou para casa. E imediatamente, aquele irmão mais velho ficou indignado. E ao indignar-se,
ele chega a ponto de não querer entrar em casa, ele chega a ponto de não querer participar da festa. E aí o pai dele, o empregado, chegou e falou: olha, seu filho mais velho está aí fora e está indignado. E aí o pai dele falou assim: mas por que ele está indignado? O que está acontecendo? Era para ele estar feliz, era para ele estar alegre, porque o irmão dele chegou, o irmão dele que dávamos como morto, reviveu. O irmão dele que dávamos como desaparecido, apareceu. O irmão dele que estava perdido, foi achado. Por que dessa indignação? Aí o pai sai lá fora e fala: meu filho, o que é que está acontecendo? Entre para dentro de casa. Venha dançar conosco. Venha participar conosco. Por que da sua irritação? Por que do seu nervosismo? Por que da sua indiferença? Por que do seu desprezo? O que é que está acontecendo? Fala! Abra sua boca! Deixa de ser rancoroso! Deixa de ser magoado! Fala o que está acontecendo! Vamos resolver esta questão! Lembra que quando seu irmão, achando no direito de pedir a herança, eu não chamei você e não chamei ele e não reparti entre vocês dois a herança? Pronto, eu fiz alguma coisa errada com você? Não. Eu fiz alguma coisa errada com ele? Não. Mas esta foi a petição dele e eu aceitei. Eu dei a parte que cabia ao seu irmão e dei a parte que cabia a você também. Porque o versículo fala: e repartiu entre eles. A Bíblia não fala no singular, entre ele. A Bíblia fala no plural, entre eles. E repartindo entre eles a herança, o filho mais novo tomou tudo quanto possuía e partiu para uma terra longínqua. E aí, meus amados e queridos irmãos, o irmão mais velho resolve falar com seu pai. Resolve abrir o coração. E disse para o seu pai: meu pai, eu estou aqui dentro desta casa com o senhor. Eu estou aqui dentro dessa propriedade com o senhor. Eu sirvo ao senhor aqui dentro dessa casa, dentro dessa propriedade, há muitos anos. Meu pai, isso é o filho mais velho falando. Escuta aí para você ver. Presta atenção na palavra. O filho mais velho está dizendo para o pai: olha, pai, eu nunca transgredi um dos teus mandamentos. Eu nunca quebrei as tuas leis. Eu sempre te obedeci. Eu sempre fiz o que o senhor me pediu. Eu sempre andei corretamente. Mas o senhor nunca me deu um cabrito sequer para que eu pudesse alegrar com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, olha a expressão da arrogância dele, olha a expressão da ira dele. Vindo, porém, este teu filho. Por que ele não disse: viste, meu irmão? Ele já nem considerava mais o filho que havia voltado como seu irmão. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou tudo com as meretrizes, e o senhor faz essa festa, e o senhor contrata músicos, e o senhor contrata banquete, manda matar um boi cevado para fazer banquete para ele. E eu aqui dentro de casa o tempo todo com o senhor, e o senhor nunca mandou matar um cabrito para mim. Irmãos, olha para vocês ver o que Jesus está querendo ensinar com essa passagem aqui. Jesus está querendo ensinar que ninguém é melhor do que ninguém. Não é porque você nunca pecou que você tem o direito de colocar o seu dedo na cara de alguém que já pecou.
Não é porque você nunca caiu que você tem o direito de colocar o seu dedo e apontar quem está caído. Não é porque você nunca desviou que você tem o direito de apontar quem desviou. A palavra do Senhor está dizendo aqui que o pai fez a festa em comemoração, em alegria, porque o filho que estava perdido foi achado. O pai fez a festa aqui em comemoração, porque aquele filho que havia cometido erros, que havia cometido falhas, que havia vacilado, que havia tropeçado, que havia caído, havia se arrependido e agora estava humilhado, voltando para casa. Não devia o filho mais velho ficar feliz? Não devia o filho mais velho ficar alegre? Mas por que o filho mais velho se entristeceu, se agoniou, ficou raivoso? Por causa do egoísmo, por causa do individualismo, por causa do egocentrismo, por causa da sua arrogância e, por que não dizer, por causa do seu excesso de santidade, por causa do seu excesso de justiça. Quer dizer que é muito mais fácil eu lançar em rosto o que meu irmão fez do que eu a entender que meu irmão voltou arrependido e que agora precisa é de ser acolhido. Você está entendendo, irmão, essa mensagem? Você está entendendo, pastor? Você está entendendo, evangelista? Você está entendendo, presbítero? Você está entendendo, diácono? Você está entendendo, missionário? Você está entendendo, bispo? Você está entendendo, apóstolo? Você está entendendo, cristão? Você está entendendo, evangélico? Você está entendendo, protestante? O que Jesus está querendo dizer com esta palavra? Nós não estamos aqui como juízes. Nós estamos aqui na mesma condição. E a condição bíblica é que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Para que acusar? Para que difamar? Para que envergonhar? Para que denegrir? O filho mais velho, mais novo, cometeu erro. O filho mais novo cometeu falha. O filho mais novo se precipitou. E agora volta para casa arrependido, reconhece os seus erros. E o irmão mais velho, que devia receber, é o primeiro a acusar. Olha só como a Bíblia fala aqui, meus amados. Vindo, porém, o seu irmão mais velho estava no campo. Quando veio, chegou perto da casa, ouviu a música e viu a dança. E chamando o servo, perguntou o que era aquilo. Por que a Bíblia fala, usa a expressão aqui, o irmão mais velho? Desculpa, irmão, mas eu vou ter que falar. Na hora que acontece algo de errado, ninguém está pedindo aqui para passar a mão na cabeça de ninguém, não. Presta atenção. O evangelho não existe para encobrir pecados, nem para encobrir pecadores. Ninguém está aqui dizendo que aquele que erra, que aquele que vacila, que aquele que peca, deve passar a mão na cabeça, não!
O Evangelho está ensinando aqui como é que devemos tratar. E como é que Jesus tratou a pecadora que havia apanhado ela no ato, cometendo infrações gravíssimas. Jesus disse para ela: olha, vá e não peques mais. Jesus, virando-se para os acusadores, disse: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Ou seja, nós não estamos aqui como juízes. Quem somos nós para julgar, para condenar? Claro, as igrejas elas têm que exercer a disciplina, a ordem, a decência, mas isso com amor, isso com cuidado, isso com misericórdia, isso com compaixão. Para que ficar expondo o nome das pessoas, colocando as pessoas em situações de humilhação, de vergonha? Não foi assim que Jesus ensinou. Um dia, um discípulo chegou para Jesus e falou: Senhor, até quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? Até 7? Aí Jesus vira-se para Pedro e fala: não, Pedro, até 7 não. Pedro ali imaginou: ufa, graças a Deus. Ai, ai. Jesus fala: até 7 não, até 70 vezes 7. Você está preparado? Como é que está o seu coração? O seu coração está preparado para perdoar até 70 vezes, se for possível? Como seres humanos, irmãos, é difícil. Nós não estamos preparados a este ponto. Assim acontece com o filho mais velho. Como ele não está preparado para perdoar, ele se acha no direito de acusar. Este teu filho fez isto, fez aquilo. Meus queridos e amados irmãos, uma das características do Evangelho é o amor. De que adianta eu estar pregando esta palavra para você, se no meu coração não tem amor suficiente para exercer o perdão quando for necessário ou quando for me solicitado? O apóstolo Paulo já dizia: de que adianta ter a fé, de que adianta ter os dons, falar a língua dos anjos, e descreve uma infinidade de temas e assuntos, se não tiver amor. Agora eu vou responder a pergunta que muita gente faz: por que é que as pessoas vivem mudando de igreja todo dia e toda hora? Você já parou para pensar nisso? Sabe por quê? Porque quando as pessoas elas vão para a igreja, quando as pessoas vão até uma igreja, elas estão indo lá, não é apenas porque foi convidada por A, por B ou por C, não. Quando alguém vai a uma igreja, primeiramente ela está sendo levada pelo Espírito Santo de Deus. Porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas quando chega lá na igreja, ao invés de ser abraçada, ao invés de ser recebida, ao invés de ser bem cuidada, bem tratada, a pessoa recebe as acusações. Olá, ó. Olha o fulano lá. Olha a fulana lá.
Aquele é o dito fulano de tal que fez isso e aquilo. Aquela é a dita fulana de tal que fez isso e aquilo. Aí quando a pessoa descobre que para onde ela foi, que ela achava que deveria ser um lugar para ela habitar, conviver e se preparar para ir para o céu, ela percebe que a presença dela ali é motivo de incômodo, é motivo de chacota, é motivo de acusações, é motivo de humilhações. O que a pessoa faz? A pessoa sai. Essa semana eu estava assistindo o programa aqui, feito pelo irmão Antônio Carlos, e ele fazendo uma estatística que a maioria dos presidiários hoje são ex-evangélicos, são ex-cristãos. E não é mentira não, é verdade. Sabe por quê? Porque ninguém está livre de cometer uma falha. Ninguém está livre de cometer um delito. Mas o que faz, às vezes, a pessoa permanecer no delito é a falta de cuidado, é o maltratamento, é as acusações, é a falta de perdão. E este filho aqui, o filho mais velho, que devia se alegrar com a salvação do irmão, ele agora se entristece. Quer dizer, para este filho mais velho, o irmão mais novo deveria estar de lá para mais longe. Para o irmão mais velho, melhor fosse que o irmão dele nunca tivesse voltado. Ô irmãos, é tanta falta de amor, é tanta falta de consideração no meio do cristão que só a misericórdia de Deus. Quantas pessoas que estão afastadas dos caminhos do Senhor, quantas pessoas que já foram cristãs, que já foram pregadores, que já foram cantores, que já exerceram cargos, funções dentro da religião, mas que agora se encontra afastada, se encontra perdida. E eu pergunto, quantas vezes eu, você, fomos até estas pessoas para saber o que está acontecendo na vida dele ou na vida dela? Quantas vezes eu saí da minha casa para visitar alguém que estava afastado dos caminhos do Senhor? Quantas vezes eu peguei o meu telefone e mandei uma mensagem? Quantas vezes eu peguei o meu telefone e mandei um vídeo? Quantas vezes eu peguei o meu telefone e mandei um áudio? Não vem com essa desculpa que tá longe, que tá isso, que aquilo, não. As redes sociais tá aí. A gente usa as redes sociais para tanta coisa na nossa vida. Por que não usarmos também para evangelizar? Mas não. É muito mais fácil se sentir santo. É muito mais fácil se sentir perfeito. É muito mais fácil se sentir melhor. É muito mais fácil se sentir superior. E não se importar. Ele foi, azar é dele. Ela foi, azar é dela. E já que ele foi, e já que ela se foi, de lá para mais longe, tomara que aqui não volte mais. Só, meus amados irmãos, que não é assim. A palavra do Senhor conta que um certo pastor, ele possuía 100. Ele possuía quantas? 100 ovelhas. Mas um determinado dia, quando ele vai fazer a contagem diária do rebanho, pois o rebanho não era dele, ele tinha que prestar conta.
aquele pastor identifica que no seu rebanho está faltando uma ovelha. Aí na sua mente, você que não conhece a história, deve estar pensando aí: ah, aquele pastor certamente falou, só foi uma que se perdeu, só foi uma que foi-se embora, ficou 99, então eu estou no lucro. Azar é da ovelha que se foi, azar é da ovelha que se perdeu. O rebanho está aqui, o curral está aqui, a comida está aqui, eu estou aqui como pastor. E ela se perdeu, problema é dela, ela que se ache, ela que se vire. Só, meus irmãos, que sabem o que a Bíblia diz? A Bíblia conta diferente. A Bíblia conta diferente. A Bíblia conta que aquele pastor pegou as 99, colocou na mão do seu servo, do seu auxiliar, do seu ajudante e falou: toma conta das 99. Porque eu estou indo buscar a ovelha que se perdeu. E chegando lá, a encontrou machucada, a encontrou doente, a encontrou debilitada. Colocou remédio nas suas feridas, curou ela, colocou sobre os seus ombros e trouxe de volta e colocou dentro do rebanho. Esse é o papel cristão que a Bíblia descreve. Este é o papel pastoral que a Bíblia ensina. Mas hoje, irmãos, hoje sabe como é que tá? A igreja está aqui. As portas estão abertas. Só, meus irmãos, que o que eles se enganam é que o que está lá de porta aberta não é a igreja. O que está lá de porta aberta é os templos. E para as pessoas ir aos templos, elas têm que ser levadas por ovelhas. Elas têm que ser levadas por pastores, por pessoas. Então nós não podemos ficar neste acômodo e deixar que a alegria deixe de ser comemorada por causa de uma simples questão de arrogância e de falta de perdão. Veja aqui, repetindo, versículo de número 25. Eu queria ter umas 3 horas aqui nesse programa hoje para me falar tudo que eu tô com vontade. É uma pena que quando dá a hora de parar, o sistema entra no automático, os microfones param, a gente não tem como de falar mais nada. Que a programação automática da rádio tem que seguir. Mas veja aqui, ó, versículo 25. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio, chegou perto da casa, ouviu a música e as danças, e chamando um servo perguntou o que era aquilo. E ele disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Ô irmão, ô irmã, ô líder religioso, independente da instituição religiosa, pastor, padre, papa, arcebispo, bispo, obreiro, presbítero, diácono, seja lá o que for, você exerce uma função religiosa, você é líder religioso, eu pergunto a você, o que você faria se o teu irmão de sangue, se o teu parente desaparecesse no mundo e você não tivesse notícia dele, mesmo que ele saiu deixando problemas, mesmo que ele saiu deixando dificuldades, o que você faria? Você iria se alegrar por ele ter chegado, ou você iria se entristecer? Ah, mas se ele é problema,
Ele sumiu, desapareceu por causa de problema. E ele voltou novamente e mais problema vai causar. Aí já é outros 500. Agora o cara tá desaparecido no mundo. Sem eira e nem beira, sem moradia, passando fome, passando frio, desejando comer as migalhas que os porcos comiam, desejando comer a lavagem que os porcos comiam. E agora, quando ele decide voltar para casa, quando ele cai em si na besteira que ele fez, que ele decide voltar para o seu lar, o seu irmão, de fazer como o pai, de entrar para casa, de abraçar, de se alegrar, o irmão vai ficar entristecido. Irmãos, eu vou falar uma coisa aqui para vocês não levam mal não? Se quiserem me manter no programa, que mantenham. Se quiserem me manter na emissora, que mantenham. Mas a verdade eu vou falar. É melhor uma pessoa pecadora, mas que quando se arrepende, volta para os caminhos do Senhor, ainda que envergonhado, ainda que envergonhada, do que um santarrão, do que uma santarrona dentro de uma igreja, dentro de uma instituição religiosa, se achando melhor que todo mundo, se achando superior a todos. Você não está lendo a Bíblia, não? Você esqueceu quem era Jesus? Você esqueceu que Jesus Cristo, sendo Deus, não teve por usurpação querer ser igual a Deus, mas antes, na forma de homem, se humilhou, se fazendo servo. Você esqueceu que a Bíblia diz que ele era tão simples, que ele não se gabava, que ele não menosprezava. Ele é o exemplo, ele é o modelo. Alegremos-nos, irmãos, com aqueles que retornam para a casa do Pai. Alegremos-nos com aquele ou com aquela que resolve voltar para a casa do Pai. Deixa eu falar outra verdade aqui. Você sabia que fica um bocado de gente queixudo, cara fechada, amarrada, quando aquele ou aquela está no mundo, pecando, aprontando, fazendo tudo, mas que quando se arrepende, volta para a igreja, aí passa um tempo ali no banco, é restituída a sua comunhão, é restituído os seus cargos. Você sabia que muita gente fica de cara trucida, cara amarrada? Irmãos, irmã, a pessoa chegou do mundo toda desgraçada, toda dilacerada, toda maltratada. Aí chegou na igreja, está se recuperando, se recuperou, já tem um tempo que está sob observação. Você está com raiva porque a pessoa teve uma oportunidade? Você está com raiva porque a pessoa recebeu um cargo? Quer dizer, não é melhor deixar essa pessoa ocupada no reino de Deus do que desocupada no mundo pecando? Ah, mas é novo demais. Ah, mas é nova demais. Ah, mas o pecado está recente, só tem poucos meses ou só tem poucos anos. Meus amados e queridos irmãos, veja o que o pai do filho pródigo faz, contradizendo aqui até mesmo muitas regras institucionais e denominacionais. Mas aqui é a Bíblia, aqui é a palavra de Deus. Versículo 20. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, o seu pai
o avistou e moveu-se de íntima compaixão e correndo lançou-lhe-se ao pescoço e o beijou. Foi o pai do filho pródigo que está fazendo essa ação aqui. O homem que pegou metade dos seus bens e deu para o seu filho, que gastou, que desperdiçou, que aprontou, está recebendo o filho com alegria. Irmão, irmã, eu vou te perguntar uma coisa. Você já foi em quantos evangelismos? Você já foi em quantas reuniões de oração? Você já foi em quantas visitas? Se você não está indo atrás de ninguém, você não tem o direito de ficar aí de cara amarrada porque alguém está voltando e porque só você não acha que deve, você tem que ficar de cara feia, não. Se alegra, meu irmão, se alegra, minha irmã. É o pecador que está voltando para a casa do Senhor. É o pecador que está se arrependendo. É isso que a palavra do Senhor está dizendo. Olha a expressão máxima dele aqui. Quando ele sai de lá da sua miséria, quando ele sai de lá do seu fracasso, quando ele sai de lá da sua ruína, o que é que ele fala? Levantar-me-ei, quer dizer, estava prostrado, estava humilhado. Irei ter com meu pai, quer dizer, vou voltar para casa, vou voltar para minha família, vou voltar para o meu lar, mas não vou voltar de qualquer maneira, eu vou voltar mudado, eu vou voltar transformado. Embora eu não seja mais digno de ser chamado como filho, eu vou pedir a ele: Pai, fazei de mim ao menos um dos teus empregados. Pai, fazei de mim ao menos um dos teus trabalhadores. Acusar é fácil. Agora, reconhecer o que esse moço reconheceu é que é a questão. Eu já estive dos dois lados. Eu já estive do lado do justo e já estive do lado do pecador. Eu conheço as situações da igreja. Uma coisa é você estar numa bancada apontando o dedo. E outra coisa é você estar sentado e todo mundo apontando o dedo para você. Eu sei como é que é isso. Mas quem nunca passou não sabe como é que é. Só entende o que é misericórdia quem um dia precisou dela. Agora, quem se acha superior, quem se acha super-homem, Mulher Maravilha, super-herói, Liga da Justiça, não sabe o que é misericórdia. Mas que a graça de Cristo Jesus, o nosso Senhor, possa não só abundar, mas possa superabundar nas nossas vidas. Não a ponto de amarmos somente com palavras da boca para fora, mas através dos nossos atos e das nossas atitudes. E você que está desviado dos caminhos do Senhor, você que por algum motivo se distanciou, não está mais indo servir a Deus, eu quero dizer para você: volta hoje. Volta para Jesus. Tô te falando volta para a igreja não. A igreja somos nós. Tô te falando volta para Jesus. Tô te falando volta para a minha denominação não. Tô te falando volta para a minha instituição religiosa não. Eu estou te falando volta para Jesus. Jesus não tem culpa se você foi abandonado, se você foi desprezado. Jesus não tem culpa se não se importaram com você, se não foram atrás de você. Jesus não tem culpa se estão te acusando, se estão te tacando pedra. O que importa é que se você quiser mudar, se você se arrepender, a misericórdia, a graça do Senhor Jesus, ela está aí para alcançar a sua vida e fazer de você um novo homem, uma nova mulher, uma nova criatura.
para que se cumpra o que diz a Bíblia. Eis que o que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.